Foi rapidinho, já voltamos. Estamos de volta. Professor, dá para você fazer um parâmetro aqui que antigamente falavam-se em loucos, né? E hoje na literatura quase não encontramos essa palavra. Agora são transtornos. O senhor pode tecer algumas palavras sobre isso para a gente poder ficar inteirado? Sim. Você imagina que nós estamos num mundo de tecnologia fantásticos. E hoje o número de profissionais da medicina, que nós temos assim um número de profissionais gigantescos, Brasil afora, mundo afora. Agora você imagine mais ou menos 1750, por volta de 1750, era muito poucos médicos e agora com as suas especialidades, imagina, psiquiatras, eram mais difíceis. Os dois médicos, o doutor Carl Gustav Jung e o doutor Freud, médicos com uma especialidade específica do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico. 1800 e alguma coisa, esses dois médicos, mas vamos voltar mais no tempo, 1700 e pouco. Loucos. Existia, sim, hospícios que eram verdadeiros depósitos humanos. E ali Charles Richer, como outros pesquisadores, fisiologistas, estudavam até que um médico foi designado para ser o diretor de um hospital psiquiátrico ou de um hospital de loucos. Dr. Pinel, Felipe Pinel, ele então vê no hospício, me permitam chamar assim por um entendimento, aqueles loucos de tudo quanto era forma, cheios de grades e tudo mais, histórias, nomes que é muito interessante percebermos o que aqui não existe um espaço de tempo para a gente destrinchar toda essa história. Mas, resumindo, ele mandou que abrisse, chamou o serralheiro, não disse que serviço que era, levou-o até o hospital e dentro do hospital foi descendo umas escadarias até chegar às grades e disse para o serralheiro: cerre o cadeado central e depois vamos entrar e abrir todas as celas. Aí ele falou: não, mas eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, eles vão matar o senhor e vão me matar também. O senhor vai entrar para a história porque o senhor é um médico famoso. Eu vou cair no esquecimento e sou um homem trabalhador, tenho família, eu é que sou o esteio da família, não posso fazer isso. Aí ele disse: me dê a ferramenta que eu vou abrir. E o serralheiro insistiu que não, que mesmo ele abrindo, aconteceriam as mesmas coisas, que eles seriam assassinados. Nas celas eram jogados políticos, que os seus desafetos, aqueles que não concordavam com o programa político daquele, jogava ele nessa cela, na cela de loucos, misturado com os que tinham problemas psíquicos, com problemas cerebrais e outros com esquizofrenia, que não se tinha nem esse termo. Mas o doutor Felipe Pinel
Tem um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro que ficou com o nome de Pinel e até se dava um codinome, falava um apelido para uma pessoa que estava com problemas, que apresentava algum desequilíbrio, falava, fulano está Pinel. Às vezes sem saber o que estava falando. Bom, e aí foram abertas as células. Todas as celas foram abertas, foram cerradas. Todos os presos foram liberados. As reações mais diversas deles, os chamados loucos, louco de todos os matizes, cada um com a sua reação. Mas Dr. Felipe Pinel disse, a partir de agora, nenhum dessas pessoas serão mais aprisionadas. Eles poderão dormir livremente, sem nenhuma grade que os aprisione. E assim foi evoluindo o quadro daqueles que achavam que loucos deveriam ficar presos. Quantas pessoas, agora eu vou emitir uma opinião meio atravessada, quantas pessoas que são tidas como sadias, normais, e deveriam estar presas, porque deveriam ser segregadas da sociedade, porque cometem crimes, mas os que estão desequilibrados, quer seja psiquicamente, quer seja espiritualmente, precisam do melhor remédio para a alma, o amor, o acolhimento, o abraço fraterno, a mão estendida, a compreensão. Existem chamados loucos, naquela época, pessoas inteligentíssimas. Agora, hoje também acontece semelhante situação, mas por aquele embrião que até Dr. Anton Franz Mesmer participou, desenvolveu o magnetismo animal, curando pessoas da alma. Então foram as primeiras sementes lá na França. Então, as universidades que começaram a participar desse programa foram dando expansão, foram levando esses programas de saúde mental. Por isso, então, loucos eram aqueles aprisionados. Hoje, um entendimento mais amplo dos espectros, dos transtornos de esquizofrenia, de bipolaridade e tantos outros nomes que a medicina deu, que a psiquiatria deu para as pessoas que estão em desequilíbrio por comportamento. Não são desequilíbrios físicos, são desequilíbrios por comportamento. Comportamento físico, esse, por exemplo, que a pessoa bate a cabeça, que a pessoa se joga, quer se jogar de um edifício. Como seria dado o nome daquela loucura, daquele que se jogava na lama, que se misturava com os porcos, que Jesus foi chamado para tirar os espíritos ruins dele. E Jesus ordenou que os espíritos saíssem dele, e saíram. E Jesus jogou os espíritos aos porcos, e os porcos, diz a história, que saíram desesperados e caíram no despenhadeiro. E o povo ficou contra Jesus, porque a economia daquela cidade, daquele local, eram dos suínos, que
Que interessante, né? As pessoas dão mais valores àqueles suínos do que à pessoa humana. São essas controvérsias que a gente vai vendo. Que quem será louco? Não é mesmo, Deise? É um tema bastante grande, né, professor, para a gente, um programa só, destrinchar ele. Mas temos muitas perguntas sobre ele, um programa só também não vai dar. Mas vamos que vamos, né? Sim, a loucura é esquizofrenia. E isso, inclusive, está lá no CID, né? Que é o cadastro de... São os códigos de doenças, isso, né? Códigos internacionais de doença estão lá escritos, catalogados. E nós poderíamos dizer, então, que todos nós somos esquizofrênicos. Nossa, por que está dizendo isso, falando isso para o nosso telespectador que sofre de esquizofrenia? Quantas vezes a gente fala assim, eu não sei o que está acontecendo, eu ouço vozes dentro da minha cabeça. A esquizofrenia é isso. A pessoa escuta vozes que exercem comandos. Você fez isso porque cometeu tal crime, porque psiquiatria forense vai lá buscar esse sentido e dizer que a pessoa é esquizofrênica, que ela ouvia vozes e atendia a essas vozes. Médium sem equilíbrio, médium sem preparação, médium sem saber que estava sendo obsidiado. Não era louco com karma, não. Problema espiritual, problema de obsessão. Se você for num centro espírita que seja sério, que tenha trabalhos de desobsessão, você irá perceber isso. Quando as sessões são abertas ao público, você vai ver que o médium equilibrado, ele dá permissão para aquelas energias espirituais do médium em desequilíbrio. Ele até torce a fisionomia, esmurra a mesa, fala coisas desconexas, ou muitas vezes fala coisas que a gente nem faz ideia da sua existência. Há, por exemplo, aqueles que têm múltiplas personalidades. Ele sofre de obsessão ou de uma mediunidade ostensiva que se comunica, ora uma criança, ora um legislador, ora um instrumentista, ora um assassino, ora uma doméstica, uma pessoa das lides domésticas, numa única pessoa. Então, veja que coisa interessante perceber as enfermidades da alma, a comunicabilidade dos invisíveis conosco. Fala assim, mas eu não quero ter essa comunicação, eu realmente ouço vozes dentro da minha cabeça e não quero ouvir. Procure estudar, procure conhecer a si mesmo, pratique o culto do Evangelho no lar. Porque se você tem uma boa companhia, ou seja, se você tem a companhia de um benfeitor espiritual, você está feliz da vida, você está em plena harmonia. Agora, se você tem as companhias dos obsessores, dos que estão querendo ver o seu mal, pegue um livro e leia uma mensagem edificante dentro do seu lar. Leia o Evangelho, marque com a sua família, uma vez por semana, pelo menos, no horário que você determinar. E
na hora que você escolher, para praticar o culto do Evangelho no lar. Com isso, você está espantando os obsessores. Você terá uma vida muito mais feliz. Aprenda a viver, aprenda a se conhecer, aprenda a conhecer a verdade. Lá também isso está no Evangelho. Conheças a verdade vos libertará. Né? Então, são essas coisas. E nós vamos ficando por aqui. E Já? até a próxima já. Acabou? Rápido. Que pena. A gente realmente gostaria de ficar mais tempo, né, Deise? Com certeza. Mas o tempo da televisão é contado por minutos. Desejamos a você um excelente dia, uma excelente noite, votos de muita paz. Muita paz.